Luffy vs Kizaru pode ser uma das lutas mais esperadas de todo o anime e mangá de One Piece. Porém, é uma luta que pode quebrar muito do power scaling da obra. Após todos os incidentes de Egghead, a chegada de Kizaru é iminente e a gente também vai ter a participação do Gorosei Saturno nessa luta. O que nos intriga é como que o Oda vai lidar com a diferença de alguém que se tornou um Yonkou para um almirante. Óbvio que o Luffy teria uma sensação de perigo na chegada de Kizaru. Ele não é mais aquele brincalhão de antes em situações sérias. Tanto que a gente vê isso várias vezes, até mesmo em um ano. E sua seriedade é mostrada na ilha de Egghead mais uma vez com a chegada de alguém muito poderoso que vai tentar tirar ele de lá à força de todo custo e levar ele para Impel Down, ser capturado e por aí vai. A diferença de um almirante para um primeiro comandante de Yonkou ou para um segundo comandante de Yonkou, ela é bem clara. A gente viu isso na Guerra de Marineford e não tem nenhuma perspectiva de mudança nesse caso. Porém, o Luffy agora é um Yonkou. Por mais que ele não seja do nível do Kaido nesse exato momento, ele chega aí pelo menos a 80%, talvez até mesmo 90% da força do mesmo. O que ele precisa para enfrentar um almirante? Ser mais forte, ser mais rápido? A gente deve ver isso nessa luta. Porém, alguns detalhes vão quebrar alguns paradigmas e mostrar outros durante essa luta entre um Yonkou e um almirante. E a gente vai comentar sobre todos eles nesse vídeo e porque a gente pode ter um pouco de medo em relação aos poderes de luta dos personagens quando a gente se fala de um personagem muito forte enfrentando o outro. Não é a mesma situação de Luffy enfrentando Kaido, não é a mesma situação de Kid enfrentando Shanks ou de Law enfrentando Barba Negra. Agora são dois pesos pesados brigando pelo mesmo território. Aproveita e já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade sobre One Piece e bora pro vídeo. Primeiro de tudo, Kizaru não demonstra muita ambição quando ele recebe uma ordem do governo mundial. Ele mesmo fala para Sentomaru que é meio que uma engrenagem em todo aquele ecossistema que foi criado, onde o governo mundial manda na marinha, manda em várias ilhas e ele apenas age como uma arma para eles. E essa é uma questão muito importante que a gente tem que notar e prestar bastante atenção. Isso porque a habilidade mais forte de todas em One Piece basicamente é o Haki do Rei avançado, misturado ali obviamente com armamento, utilizando também o Haki da observação avançado, mas o Haki do Rei é aquele que supera tudo, até mesmo o poder de uma Akuma no Mi. Claro, a não ser que ela seja uma mítica super especial. Então, isso é um detalhe que tem que ser levado em conta quando a gente mistura um personagem que utiliza Haki do Rei e um que não utiliza dessa habilidade. Que eu acho que vai ser o caso de uma batalha entre Luffy e Kizaru, porque este não demonstra nenhuma ambição grande o suficiente para ser considerado um rei. Caso isso seja verdade, o que a gente pode se basear na força do Kizaru é a sua Akuma no Mi, que é basicamente a mais rápida de todas, onde ele mostra o quão rápido ele é e ao mesmo tempo ele diz que força é velocidade, ou seja, toda essa velocidade dele é traduzida em força, na força dos seus golpes, dos seus chutes e por aí vai. E realmente isso é algo muito válido. Luffy, por outro lado, tem tudo que alguém que está no mais alto nível de One Piece precisa. Possui uma das Akumas no Mi mais forte de todos os tempos, possui o Haki do Rei, do armamento e da observação avançados e basicamente precisa apenas se aprimorar em cada um desses quesitos para estar mais forte. Ou seja, ele não tem muito mais como evoluir a partir disso, ele está quase no seu auge. A batalha contra Kizaru meio que determina o quão forte ele é em relação aos almirantes. E isso é uma questão muito importante, porque se os almirantes forem feitos nessa luta, né, do Luffy contra o Kizaru de chacota, ou seja, é muito difícil o hype neles voltar. E já não tá muito grande. A gente sabe que o Touro Verde correu só de sentir o Haki do Rei do Shanks. A gente sabe que o Fujitora tem um coração meio mole ali com relação ao Luffy. E também ele não tem aquela justiça tão fervorosa quanto os outros. E o Kizaru meio que obedece às ordens, mas também ele não faz nada mais do que ele deve, do que ele é mandado. Então assim,
A situação dos almirantes hoje ela é bem delicada e para não acabar com o hype completamente deles, hoje a gente precisa que o Kizaru seja páreo para enfrentar o Luffy. Ao menos que consiga dar uma certa canseira no Chapéu de Palha. O Lucy, por exemplo, não conseguiu sequer acertar um único golpe. O Luffy brincou com ele o tempo todo. Então assim, existe uma diferença hoje e ela precisa ser quebrada por Kizaru de qualquer maneira. Senão, a gente vai enxergar o poder da marinha de uma forma completamente distorcida pela maneira como o Power Scaling hoje está. E dois fatores que podem ser muito importantes para mostrar isso é, primeiro, a sua fruta, uma Logia que possui um despertar que aparentemente é capaz de alterar o ambiente. Como foi em Punk Hazard, como é na Ilha Raijin, eu acho que ele pode fazer com que de certa forma tenha uma luz muito forte naquela ilha. Eu não sei como o Oda vai retratar o despertar dele, mas eu acho que é algo que precisa ser trabalhado e mostrado urgentemente. Isso faria com que toda a ilha ficasse em perigo, ou seja, seria difícil eles conseguirem salvar a York, o laboratório de construção da Mother Flame e também toda a Punk Records. Ou seja, o Kizaru já está limitado em suas habilidades, então é algo que pode dificultar ele ainda mais numa luta que o Luffy obviamente não vai se importar. E o outro fator que pode deixar ele páreo para o Luffy é que toda essa ilha já é construída meio que com esses lasers e com as habilidades que antes eram do Kizaru. Ou seja, a gente não sabe o quanto que ele pode manipular isso e usar isso ao seu favor, mas pode ser algo que deve ser mostrado durante essa parte final da Ilha de Egghead, até mesmo para a gente ver o verdadeiro poder de um almirante de uma vez por todas. Até porque Marineford foi meio que triste ver o Ace, basicamente desistindo de lutar. E tudo ficaria tão ruim caso o Oda passasse essa luta para o Sanji ou o Zoro, ou até mesmo o Sanji e Zoro lutando juntos, que o Kizaru ia ser tirado para alguém que não conseguiu nem ter coragem de enfrentar um Yonko. A gente viu ele falando que poderia ir para o Wano e impedir a junção da Big Mom com o Kaido, o que a gente sabe que é mentira, ele não iria conseguir. Isso não aumenta os feitos dele em nada, isso aumenta a burrice dele de tentar impedir dois Yonkous sozinho. Ele iria ser derrotado. O Kaido é realmente o homem mais forte no 1 contra 1. Se fosse apenas o Luffy, ele não iria conseguir vencer a besta das 100 feras. Tinha que ser, obviamente, uma mistura completa de várias supernovas, com até mesmo o Sanji, o Zoro, no caso do Yamato e Zoro, participando dessa luta. No mais, eu ficaria bastante ligado em toda essa situação e gostaria muito de que o Kizaru enfrentasse o Luffy pelo menos por um tempo, pra gente entender qual é a capacidade de um almirante. Eu não acho que ele seja capaz de superar a quinta marcha, principalmente porque o Luffy se tornou um exímio usuário de Haki do Rei avançado. Se ele tivesse esse Haki, se ele demonstrasse alguma ambição, aí eu talvez mudasse um pouco desse meu pensamento. Mas do jeito que as coisas estão hoje, eu acho que ele não tem o que é necessário para se tornar um rei. Eu não acho que ele seja tão forte quanto algum dos Gorosei, até porque o mesmo já disse que qualquer homem é trocável, qualquer homem pode ser substituído. Então a verdadeira força da marinha tá nisso, eles reciclam as pessoas que não são úteis mais para eles. E o almirante, por mais que ele seja forte, ele tá nisso aí. Tanto que a gente viu, saiu o Sengoku, entrou a Akainu. Saiu o Aokiji, entrou o Touro Verde, que é um fracassado, mas entrou. Saiu tal, entrou o Fujitora. Então assim, sempre vai ter outro para tomar o lugar daquele que foi embora. O que, obviamente, nos piratas isso não acontece, A gente não vai ver saindo o Zoro e entrando outro espadachim. Não, ou é o Zoro ou é o Zoro. Então, eu acredito que o Kizaru ele tem uma função muito importante, que é perder para o Luffy, porque eu não vejo ele enfrentando, nem com despertar, nem com nada. E eu acho que isso só vai servir para botar os chapéus de palha ainda mais nessa briga para se tornar o rei dos piratas. Mas eu gostaria de saber aí a sua opinião. O que você acha? O Kizaru vai vencer o Luffy? Não vai? Realmente vai ter uma briga entre eles? Ou isso tudo que eu estou falando é apenas uma grande besteira? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Estou muito ansioso para esse final de arco da Ilha de Egghead. E no mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui! E só para lembrar, essa semana não tivemos o capítulo.
Quer dizer, a gente teve no calendário oficial, mas no calendário que a gente usa aqui, dos spoilers e tudo mais, a gente não teve. Semana que vem tá tudo de volta ao normal e a gente deve ter pelo menos 2 capítulos em sequência devido a essa grande quantidade de pausas que a gente tem tido nos últimos tempos. Ou pode ser que tenha a pausa do Oda de novo após o próximo capítulo. Então seria o 1091 e aí a pausa do Oda. Eu não tenho certeza ainda, assim que eu tiver essa informação eu posso trazer aqui para vocês e a gente fica ligado aí em como é que vai ser tudo isso. Mas para quem não gosta desses momentos, você pode estar assistindo o anime que está num ritmo bem legal e finalmente trazendo a quinta marcha para essa mídia, e olha com uma adaptação que eu particularmente achei incrível.